Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento da ansiedade e depressão, né? Então, quando eu quero motivar o meu paciente com depressão, eu preciso entender os escudos emocionais dele. Quais foram as partes afetadas? Individualizar sempre os nossos atendimentos. Eu acho muito ruim quando a gente olha para o paciente e a gente vai e categoriza esse paciente e começa a tratar ele pela categoria e não pelo que ele realmente tem, ou pelo sintoma que ele está trazendo para você. Então, é muito importante a gente olhar para esse paciente e entender a história toda dele. E às vezes, terapeuta, eu sei que você sabe disso, a gente tem uma sessão de 40, 45 minutos. Às vezes a gente tem uma sessão de 1 hora. Como que eu vou, naquele exato momento, colocar um meu paciente para contar a história da vida dele que levou ele à depressão? Ele vai se perder, vai passar o atendimento inteiro falando. E eu quero lembrar para vocês uma coisa, para todos os terapeutas que estão aqui, ensinar você a trabalhar com uma abordagem que não é a abordagem convencional, que não é uma abordagem de conversa em consultório, seja em consultório online ou seja em consultório presencial. É de prática. É você chegar, olhar para o seu paciente, conseguir trazer os pontos específicos. A gente faz uma série de... São 5 perguntas que a gente coloca para o paciente para a gente saber aonde que estão os escudos mais ativos, depois a gente, isso de forma consciente, depois a gente passa pelo diagnóstico, né? A gente faz o scanner do paciente, no scanner a gente identifica os pontos afetados e a gente pede autorização para tratar aqueles pontos afetados, bem como todas as questões de sintomas que são associados. E sim, seu paciente vai melhorar de coisas que nem ele procurando o atendimento médico estava melhorando. Por quê? Imagina que o seu paciente tem depressão e enxaqueca. Quando você vai trabalhar a depressão dele é que está trazendo enxaqueca para ele. Você vai melhorar a enxaqueca dele também. Ele vai deixar de ter os sintomas físicos. E só depois a gente, então, passa para o paciente e mostra para ele, olha, nós fizemos isso, ele vai sentir na hora. É prático. Então, é diferente, não é para ficar conversando. Essa abordagem não é para ficar conversando e vendo o que ele tem. É para você saber o que ele tem. É para você identificar o que ele tem. A ferramenta que eu vou trazer para vocês, a Biomicrohertz, é para vocês conseguirem identificar o que ele tem. E não para perguntar se ele sabe o que ele tem. Porque muitas vezes o paciente depressivo e ansioso, ele não sabe dizer o que ele tem. Ele não sabe. Você pergunta, o que foi que te colocou em depressão? E aí? A gente olha para a vida da Carolina Deslandes. O que te colocou em depressão? A mulher tá rica, é cantora, tá realizando o sonho dela, tem os filhos dela, ama os filhos. Ok, tem relacionamentos que não estão dando certo assim de uma forma fluida na vida dela, mas qual seria o motivo? Aí você vai pegar uma outra pessoa que está desempregada, que não tem para onde sair, que está sendo despejada de casa, você pensa, essa pessoa tem mais motivo para ser depressiva do que essa. Só que a questão é que a depressão ela não precisa de um motivo naquele momento da vida do paciente. Às vezes esse motivo na infância desse paciente. Quando ele começou a olhar para aquela situação que estava vivendo na vida dele, ele se sentia incapaz de fazer a mesma coisa com o filho dele. E ele sentia aquela dor emocional que foi criando a ideia de que ele estava desprotegido. Marcos, só agora trazendo para você, depressão pós-parto vem de desproteção. Se eu não consigo nem me proteger, como que eu vou proteger o outro? E daí, quando vem aquele bebê, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz de cuidar daquela criança. Eu não consigo estabelecer uma relação porque eu sinto que eu vou prejudicar aquela criança. Então, a gente tem que olhar os pontos e perceber, mas espera, aonde que está esse ponto? E normalmente vai estar em M4. Então, a gente tem que olhar quais são os pontos que estão afetados e trabalhar com o paciente para conseguir melhorar aquele caso. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que ela tinha, ela tentou anos engravidar e não conseguia, e ela ficou com depressão por conta da tentativa seguida de engravidar. Fez vários tratamentos e não estava. E nos últimos 2 tratamentos que ela tinha tido de fertilização, da FIV, ela acabou tendo o processo de aborto com o feto já um pouco mais desenvolvido, e aquilo foi muito difícil para ela. Quando eu comecei a tratar ela, a gente fez 3 sessões. Não, 3 sessões. Quando eu comecei a tratar ela, para depressão, a gente conseguiu encontrar esse ponto, que é um ponto que também pode trazer para uma paciente, por exemplo, endometriose. Então, automaticamente, quando eu identifiquei esse ponto, eu não só tratei a depressão dela, como eu tratei aquele ponto também. Aquele ponto específico que fazia com que ela não conseguisse
gestar, gerar. Gente, o bebezinho hoje tem quanto tempo tem a menininha dela agora? Tem uma menina, tá? Passou a gravidez com medo de falar para as pessoas que estava grávida, porque ela pensava que podia perder. Até o último tempo, ela ainda estava com medo. Mas ela tem a menina dela, eu acho que deve ter uns 7 meses, talvez. 7 mesinhos. Então, para vocês entenderem como, quando a gente resolve uma coisa no paciente, a gente acaba resolvendo outra. E o paciente ele fica extremamente agradecido para a gente. Ele olha para a gente e ele fala: Nossa, o que você fez? Como você fez isso? Eu ouço isso todos os dias de pacientes meus. Olha, não sei o que você fez, mas eu já estou com vontade de sair de casa, eu estou andando, eu estou indo de bicicleta ali, eu estou conseguindo voltar a me relacionar com as pessoas, eu voltei a trabalhar. E isso é muito importante vocês entenderem, tá?